Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Nós vamos continuar hoje sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós falamos na aula passada sobre a viagem dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Al-Habasha, a Etiópia. E falamos sobre a história, como é que aconteceu, o motivo da viagem, porque as pessoas elas estavam sendo castigadas, estavam sendo insultadas pelos incrédulos, tem uns que morreram. E no começo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele não era ordenado a se defender, mas sim somente para divulgar a mensagem. E seus companheiros, todos que se converteram ao Islã, eles sofreram. Inclusive o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós mostramos como ele sofreu de todas as formas, um insulto, de ser xingado, de ser chamado de mentiroso, de ser chamado de zombarem dele, de até baterem nele, de jogarem as sujeiras do camelo em cima dele. Todas as histórias nós falamos sobre elas, e também os outros companheiros, nós citamos alguns dos companheiros, a maneira que eles foram recebidos por Quraysh quando souberam do Islã deles, como é que eles sofreram, como Bilal, como Mus'ab ibn Umair, como Khabbab ibn al-Arat, como Sa'id ibn Zayd, como outros sahaba aqui, tantos que Yasser, Ammar, Sumayya e outros companheiros, como é que eles sofreram quando aderiram ao Islã. Isso para Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse falando para nós que talvez a pessoa que entra no Islã, ele não vai pensar que o caminho está cheio de flores e plantado de flores, mas sim há as tentações. E Allah subhanahu wa ta'ala tem alguns versículos que ele revelou no Alcorão Sagrado em Meca, a Surah Al-Ankabut, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: Alif Lam Mim, حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Por acaso as pessoas pensam que eles irão dizer que nós somos crentes em Allah sem que eles tenham a tentação? وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. Nós fazemos a tentação daqueles anteriores a eles, do povo do profeta Jesus, do profeta Moisés e outros profetas. Nós citamos o hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou para o Khabbab ibn al-Arat, quando ele veio pedir ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, porque eles estavam sendo castigados de uma forma que eles não suportavam. Isso a pessoa pode esperar isso no seu Islã, porque não é toda pessoa que se converte ao Islã, ele tem que ver somente os benefícios na sua frente. Ele pode ter as tentações, como qualquer muçulmano também. Allah subhanahu wa ta'ala coloca ele em tentação para ver, para provar se realmente a sua fé é real, ou se a fé dele é uma fé que pode balançar em qualquer momento. Então, os Sahaba, eles tinham realmente aquela fé forte que eles suportaram tudo aquilo, e depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitiu que eles viajassem para a Etiópia, que lá eles estariam seguros. E Quraysh, ela tentou que mandar Amr ibn al-As e Abdullah ibn Rabi'a para que eles falassem para o rei da Etiópia, Najashi, para que devolvesse eles, para que eles sejam castigados novamente em Meca, só que Najashi ele não permitiu isso. Nós falamos das duas viagens. Então, se alguém perguntar para vocês sobre as duas primeiras viagens, nós falamos a primeira viagem que eram 12 pessoas, 12 homens e 4 mulheres. A segunda viagem já eram mais de 80 pessoas, né? E falamos o motivo da primeira viagem, que o primeiro que viajou foi o Uthman ibn Affan e a Ruqayya, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para a Etiópia. E por que eles voltaram? Porque eles pensaram que o Quraysh tinha se convertido ao Islã. E eles falaram, já que Quraysh, as pessoas de Meca, aderiram ao Islã, então nós vamos viver na nossa terra. Só que chegaram lá e viram que
era um boato que as pessoas tinham, e o motivo foi os versículos que nós citamos na aula passada, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava citando, e ele prostrou, e todas as pessoas que estavam ao seu redor, dentre eles os incrédulos, também prostraram, e as pessoas levaram esse boato de que o Quraysh ela se converteu ao Islã, mas aquilo não era adesão, não aderiram ao Islã, mas sim era um momento que eles se afetaram com a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. No ano 5, isso foi no ano 5 da Be'tha, da divulgação, depois que foi o profeta Muhammad sallallahu mandado para fazer a divulgação do Islã. No ano 6, no começo, teve duas pessoas que aderiram ao Islã, que mudaram a situação dos muçulmanos dentro de Meca. Antes, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele pedia para os seus companheiros para que tivessem paciência, até que ele disse para Yasir e para Sumayya e para Ammar: Sabran ala Yasir fa inna maw'idakum al-jannah. Tenham paciência que o nosso encontro será no paraíso. Certo dia, o Abu Jahl ele se encontrou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parte de Safa. Ele foi lá e xingou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insultou ele com palavras inaceitáveis. E ele começou a xingar, insultar, e as pessoas olhando, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ficou quieto, não olhou para ele, não respondeu, não se manifestou contra o Abu Jahl. Uma das mulheres que tinha ouvido esses insultos foi uma escrava de Abdullah ibn Jud'an. De repente ela não tinha aceitado aquelas palavras, o Muhammad sendo insultado dessa maneira, sendo xingado dessa forma, sendo zombado dessa forma na frente de todo mundo, sem que alguém conseguisse se manifestar, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também não se manifestou. De repente tem o tio do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, chamado Hamza ibn Abd al-Muttalib. Hamza ibn Abd al-Muttalib é o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irmão dele na amamentação. Ele é mais velho do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por 2 anos. Hamza ele não estava acompanhando a situação dos muçulmanos de Quraysh em Meca, porque ele era uma pessoa que saía para fora de Meca, saía para o deserto e ele caçava. Ele tinha caça, que era o dom dele, né? Algo que ele gostava, até que ela era chamado o caçador dos leões. E o Hamza era uma das pessoas mais fortes em Meca, e era a pessoa temida em Meca. Mas todo aquele tempo que os muçulmanos foram insultados, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, aquilo que aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não sabia, porque ele saía de manhã e vinha à tarde, como de costume dele, ele fazia 7 voltas em volta da Kaaba, e isso era o costume das pessoas de Quraysh, até mesmo antes do Islã, porque isso faz parte daquilo que eles pegaram desde o tempo do profeta Ibrahim alayhi salam, mas eles adoravam as estátuas. Naquela época não tinha peregrinação, né? Não, a peregrinação era diferente do que a nossa peregrinação atual. Tinha a peregrinação, mas de uma forma diferente deles, que eles acrescentaram coisas que eram deles, que adoravam as estátuas e adoravam de uma forma totalmente diferente daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou ao profeta Abraão e aos profetas. Hamza, naquele dia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi insultado, ele veio da sua caça e veio sem perceber em nada e sem dar atenção àquilo que estava acontecendo dentro de Meca. Assim que ele entrou em Meca, ele foi lá e foi dar as 7 voltas, e de repente aquela escrava de Abdullah ibn Jud'an, ela parou na frente do Hamza e ela disse: Hamza, você aceitaria que o seu sobrinho, o Muhammad, a ser insultado, a ser zombado,
a ser falado algo que ninguém aceitaria. Ele disse: quem que fez isso com ele? Ela falou: Abu al-Hakam, Abu Jahl. Abu Jahl ele chamava Amr ibn al-Hakam. Então foi chamado Abu Jahl. Depois Abu Jahl é o pai da ignorância, porque ele era uma pessoa forte, era uma pessoa considerada, só que mesmo assim ele se desviou do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí ela foi e contou tudo o que aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o Abu Jahl falou e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não se manifestou. O Hamza, nesse momento, ele foi com seu arco e foi até o local onde estavam se reunidos as pessoas de Quraysh, todos reunidos ali, e o Abu Jahl no meio deles, e eles olharam para o Hamza com uma cara diferente, com um rosto diferente. Ele veio e foi diretamente para o Abu Jahl e disse para ele: você xinga e insulta o Muhammad sem ter vergonha, e pegou o arco dele e foi bater na cabeça de quem? Do Abu Jahl, até que feriu Abu Jahl. E disse para ele: devolva isso se você tiver coragem. Eu estou na religião do Muhammad. A minha religião é a mesma religião do Muhammad. As pessoas se levantaram da família da tribo do Abu Jahl e queriam retrucar contra o Hamza. Eles queriam segurar o Hamza. Como é que ele faz isso com o Abu Jahl? Abu Jahl é um dos grandes líderes. Ele sendo atacado dessa forma, sendo machucado dessa forma e também insultado pelo Hamza, e Hamza na frente de todo mundo fazendo isso. Só que o Abu Jahl ele disse: não, deixem ele, porque realmente eu insultei e xinguei o sobrinho dele com palavras que não são adequadas. Então ele tem a razão. Aí todas as pessoas ficaram paradas, não fizeram nada. O Hamza ele voltou para a casa dele. Só que o Hamza ficou naquela situação. Ele disse para as pessoas e para o Abu Jahl: você xinga o Muhammad, eu estou na religião dele, falo o que ele diz. Aí de repente o Hamza não sabia nada sobre a religião muçulmana. E ele falou isso por quê? Ele falou isso para intimar o Abu Jahl e as pessoas que ninguém mais se atreva a tocar no profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. E foi durante a noite, ele ficava lá: a palavra que eu falei, que eu estou na religião dele, e eu deixar a religião dos meus pais e antepassados, isso como é que pode ser? Aí ele foi até o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam no outro dia e citou para ele a situação e disse: eu estou em dúvida, agora será que eu consigo voltar para trás? Eu falei para eles que eu estou na sua religião. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi recitando os versículos do Alcorão e ele ouvindo, até que ele disse: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há outra divindade além de Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Dessa forma, o Hamza, subhanallah, ele se converteu ao Islã e se tornou uma pessoa que possa defender quem? Os muçulmanos. E o profeta Muhammad alayhi salam é uma pessoa temida pelo Quraysh, uma pessoa que, se eles querem insultar ou falar qualquer coisa para o profeta Muhammad alayhi salam, ou tentar fazer algo para ele, eles têm que ver que tem uma pessoa que vai enfrentá-los, que seria quem? Hamza. 3 dias depois, tem uma pessoa também que era muito forte e temida por Quraysh, só que essa pessoa ela castigava os muçulmanos, era o Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab, ele se converteu ao Islã 3 dias depois que o Hamza se converteu. Qual que é a história do Umar? Subhanallah, Umar ibn al-Khattab, ele estava junto com aqueles que castigavam os muçulmanos que se revertiam ao Islã. Dentre elas, uma mulher que trabalhava com ele, e quando ela aderiu ao Islã, ele foi lá e bateu nela, e ela apanhou tanto que no final
ele olhou e falou: eu me cansei e você não se cansou? Não quer voltar para a religião dos seus pais? Ela disse: você vai cansar e cansar mais ainda, e eu sempre direi: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Imagine, o Omar também era uma pessoa forte, uma pessoa que as pessoas muçulmanos temiam ele. Até que Omar passou por algumas fases. A primeira fase, certo dia, depois que os muçulmanos que começaram a ir para a Etiópia, a migrarem para lá, uma das pessoas que estava se preparando com seu marido para viajarem, para migrarem para a Etiópia, a esposa do Amr ibn Rabi'a. Amr ibn Rabi'a, na hora que eles estavam se preparando, o Omar viu, era um preparo das pessoas, estavam ali se preparando para uma viagem. Ele perguntou para ela: para onde que vocês vão? Ela disse: nós iremos migrar pela terra, porque vocês não deixaram um espaço para nós praticarmos a nossa religião. Então nós estamos nos preparando para sair de Meca. O Omar, nesse momento, ele se sensibilizou com a frase dela. Ele falou: Rafaqatkum as-salama, que vão em paz. Aí ela foi lá até o marido dela e ela falou: o Omar se sensibilizou ao me perguntar aonde que vocês vão. Eu disse para ele que a gente está migrando, e ele ficou sensível, e ele disse para mim: Rafaqatkum as-salama, que vão em paz. É uma palavra que nunca o Omar citou na vida dele. Ela falou: você acha que o Omar irá aderir ao Islã? Ela falou: não sei, mas eu percebi isso. Aí ele falou uma palavra que ficou anotada ele disse: eu acredito mais que o burro do Khattab, do pai do Omar, se converte ao Islã do que o Omar se converter ao Islã. Imagine o Omar como é que ele era contra o Islã. Só que ela falou: mas esse é um sentimento meu e eu não quero assim dizer nada. Mas as pessoas lá que viam o Omar como é que ele estava junto com as pessoas castigando os muçulmanos, eles falaram: jamais essa pessoa irá se converter. Uma outra fase, essa foi a primeira fase do Omar, essa sensibilidade dele. Uma outra fase que seria que o Omar ibn Khattab, ele está contando essa história: certa noite eu não consegui dormir. Eu fiquei acordado durante a noite e uma preocupação na minha cabeça não me conseguia deitar ou dormir. Eu saí e fui procurar um amigo meu para passar a noite com ele, conversando. Cheguei lá, bati na porta, ele não estava dentro de casa. Aí eu voltei, falei: mas para casa não vou voltar, porque não consigo dormir. Aí ele foi num lugar onde eles bebiam. Tem um lugar onde eles colocavam a bebida alcoólica deles lá e ficavam lá, todos se reuniam. E ele disse: também estava fechado aquele local. Aí ele não queria voltar para casa. Ele falou: deixa eu ir perto da Kaaba. Eu sento lá um pouco até amanhecer. E ele foi até a Kaaba para fazer as voltas. Como nós falamos, eles tinham esse costume. Então ele queria passar a noite fazendo as 7 voltas ali. Quando ele chegou perto da Kaaba, ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perto da Kaaba rezando e recitando o Corão. De repente o Omar, ele não quis que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam visse ele. Ele entrou no meio entre a Kaaba e o pano que cobre a Kaaba. E ele foi, até chegou e ficou em frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só que o que cobria ele do profeta Muhammad era o pano. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não via ele. E o Omar, ele disse: eu fiquei aquela noite
ouvindo as palavras que o profeta Muhammad sallam recitava. Subhanallah, parece que Deus ele quis que ele aquela noite ficasse acordado. Ele foi lá procurar os meios para ele passar a noite, só que no final Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele viesse até a Kaaba para ouvir o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Aí ele falou: eu ouvi palavras impressionantes que jamais ouvi na minha vida, e de repente o meu coração se sensibilizou para as palavras do Corão. E assim a gente fala, o Corão, subhanallah, ele tem que sensibilizar os nossos corações ao recitarmos ele. Nós estamos em Ramadã, o Ramadã é o mês do Corão, não podemos somente ler o Corão por ler e recitar somente por recitar. Nós temos que parar em cada palavra, em cada versículo, nos lugares onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o perdão, fala sobre o castigo, fala sobre o paraíso, fala sobre as ordens de Allah, fala sobre o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. O Corão ele tem que tocar nos nossos corações. Nós temos que ser sensibilizados pelo Corão. Imagine uma pessoa que estava distante do Islã, de repente ele ouvindo o Corão, ele disse: aquilo sensibilizou o meu coração. E ele começou a ouvir, ele disse, o profeta Muhammad sallam recitando alguns versículos, e ele disse: será que isso não é poesia? Aí o profeta Muhammad sallam, ele recitou. Depois do pensamento do Umar, veio a resposta que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallam, o profeta dizendo: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Isso não é palavras de poesia. Aí o Umar falou: subhanallah, parece que a resposta veio direta. Aí ele disse: será que ele não é um kahin, uma pessoa que é um feiticeiro, que com as suas palavras ele está nos enfeitiçando? Aí Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallam: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. E não são palavras também de um feiticeiro. Umar, ele, subhanallah, disse, são palavras que realmente não são palavras de pessoas, mas sim, devem ser palavras de Allah. E o Umar ibn Khattab, naquela manhã, ele acordou um pouco diferente, só que ele estava em dúvida. Eu, uma hora, fico sensibilizado com o Islã, outra hora eu fico com ódio dessas pessoas que se convertem ao Islã. Então uma hora vem o Satanás dele para sussurrar, e outra hora vem o pensamento dele para pensar na realidade do Islã. E ele disse: naquela noite eu dormi, e eu disse, depois que eu acordei, eu falei: hoje vai ser a minha decisão. E de repente o meu Satanás, ele se apoderou dos meus pensamentos, e ele falou: não é possível, não, eu não vou deixar a religião dos meus pais e a religião do meu povo e seguir o Muhammad. E para terminar com isso, eu vou lá para matar o Muhammad. Ele decidiu naquele momento, falou: eu vou lá matar o Muhammad para acabar com tudo isso. O Umar, ele foi lá, colocou a sua espada e saiu da sua casa. De repente, um dos companheiros do profeta Muhammad sallam, que tinha escondido o Islã dele, era Nuaym ibn Abdullah. Ele viu Umar e disse para ele: Umar, aonde você está indo? Umar falou: eu estou indo procurar o Muhammad para matar ele. Ele falou: mas por que você vai matar ele? Ele falou: não vai me dizer que você também se converteu? Ele falou: não, mas somente estou perguntando. Aí o Nuaym, ele disse: eu queria desviá-lo do caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até ele ir para um outro lugar para me avisar o profeta Muhammad alaihi wasallam que o Umar, ele está vindo aqui para te matar. Então eu quero alertar o profeta Muhammad alaihi wasallam. Aí Nuaym, o que ele falou para ele, para o Umar? Ele disse: Umar, no lugar de você ir para matar o Muhammad, por que você não passa na casa da sua irmã, a Fátima bint al-Khattab? Porque ela também se converteu e o marido dela também se converteu. Ele falou: a minha irmã, a Fátima? Ele falou: sim. Aí o Umar, de repente, ele estava indo em direção ao profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Aí ele foi lá e entrou na casa de quem? Da irmã dele, da Fátima.
De fora, ele ouviu palavras do Alcorão sendo recitados na casa de quem? Da Fátima bint al-Khattab e seu marido Sa'id ibn Zayd. E quem estava ensinando eles? Um dos sahaba chamado Khabbab ibn al-Arat. Khabbab, que era castigado também, que nós citamos a história dele. De repente o Umar bateu a porta com força. Só que ele já tinha ouvido o Corão sendo recitado. Bateu com força, começou a bater com força. O Khabbab, ele foi e se escondeu dentro de casa. Eles souberam que era o Umar, para bater daquela forma e gritar. Aí o Umar foi lá e abriram a porta para ele. Ele foi em cima de quem? De Sa'id ibn Zayd. Bateu no Sa'id ibn Zayd. Sa'id ibn Zayd, quando caiu no chão, a Fátima, irmã do Umar ibn Khattab, foi tirar o Umar de cima do seu marido. E o Umar, ele foi lá e bateu no rosto da Fátima, até que sangrou ela. Na hora que o Umar, ele viu o sangue cair do rosto da irmã dele, aí ele se sensibilizou, parou um pouquinho. Aí ele olhou e viu uma parte do Corão que estava ali perto deles, onde eles estavam recitando o Corão. Aí ele disse: me dê isso que está com vocês. Aí a Fátima, ela disse: não, você é uma pessoa impura e não pode tocar nisso. Essa é a palavra de Allah. Ele falou: mas como é que eu faço para me tocar nela e ler ela? Ela falou: você tem que se banhar. Se você tomar um banho, eu posso te entregar para você ler. Aí ele foi lá e tomou um banho e veio. Aí ele disse: pode me entregar agora? Ela falou sim. Ela entregou para ele. São 7 versículos de Surah Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Até os 7 versículos. O Umar, nesse momento, subhanallah, essas palavras do Corão, elas foram diretamente no seu coração, e ele disse: como é que eu faço para aderir a essa religião? Aí disseram a ele: diga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aí ele disse: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khabbab, que estava escondido, ele veio correndo e disse: Umar, parabéns para você. Ontem eu ouvi o profeta Muhammad a.s. fazer uma súplica. Qual que era a súplica do profeta Muhammad a.s.? A súplica do profeta Muhammad a.s. ele disse: ó Allah, fortaleça o Islã com um dos dois Umar, Amr ibn Hisham, que seria Abu Jahl, ou Umar ibn Khattab, a pessoa mais amada para ti, que fortaleça o Islã através dele. E Allah atendeu o pedido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e você é a pessoa mais amada para Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse momento, Umar, ele aderiu ao Islã e ele disse: me indiquem onde está o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, que eu quero ir lá para cumprimentá-lo e dar o voto ao profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Aí levaram ele, o Umar, eles falaram: ele está na casa de Al-Arqam. Aí o Umar, ele foi até a casa de Al-Arqam. Na casa de Al-Arqam estava o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam reunido com os seus companheiros. E ali Abu Bakr e outros sahaba, eles viram pela porta o Umar vindo para o lado deles. E eles disseram: ó mensageiro de Allah, o Umar está vindo para cá. E eles temeram pelo profeta Muhammad a.s. E o profeta Muhammad a.s. disse: deixem ele vir. Se ele tem algo benéfico, nós recebemos ele. E se ele tem algo de mal, nós iremos devolver esse mal contra ele. E de repente o Umar, ele veio, chegou até a porta. O profeta Muhammad a.s. abriu a porta e pegou o Umar pela roupa e disse: não basta para você, Umar? Não basta? Aí o Umar disse: eu testemunho que não há outra divindade além de Allah e que o Muhammad é mensageiro de Allah. Nesse momento, o Umar, quando se converteu, o Umar, ele disse: ó mensageiro de Allah, eu quero divulgar para Quraysh que eu aderi ao Islã, eu estou no Islã. Qual que é a melhor forma de fazer isso? O profeta Muhammad sallallahu, ele disse: o espaço está aberto. Ele foi lá e procurou, ele disse: entre Quraysh, qual a pessoa que mais espalha as notícias entre Quraysh?
E hoje você tem, né? Se você quer uma notícia para ser espalhada, vocês falam, falou para fulana, ixi, já foi. Né? Falou para o ciclano. Naquela época tinha uma pessoa chamada Jamil. Essa pessoa era a Rede Globo. O Umar foi lá até essa pessoa e falou para ele, Ya Jamil, eu testemunho que não há outra divindade além de Allah e que o Muhammad é mensageiro de Allah. Jamil olhou para ele, já se retirou e foi lá comentando entre todas as pessoas. Todo mundo ficou sabendo o quê? Que o Umar aderiu ao Islã. Inshallah, por causa da oração, a gente fala na próxima aula a continuação depois que o Umar ele aderiu ao Islã e o Hamza. Aqui já vem uma nova fase para o Islã, onde o Islã ele se fortaleceu nesse momento. Então nós, inshallah, a partir desse momento nós vamos falar as demais histórias sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.